Você troca aí o slide? Ah, já trocou, Felipe. Muito obrigado. Então abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 12, meus irmãos. Juízes capítulo 12. Juízes capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Mas antes, deixe-me fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos, porque ficou faltando só o finalzinho da EBD. Então eu quero recapitular desde da EBD retrasada, da passada, e então concluir. Nós vimos que Deus entregou o povo a si mesmo, e eles então estavam experimentando o que é idolatria e escravidão, escravidão e idolatria. E vimos que isso anda de mãos dadas, e quando um povo idólatra rejeita o Senhor, Deus entrega a esse povo a sua própria idolatria, porque isso já é ruim o suficiente, e já seria uma consequência suficiente do pecado do próprio povo. Nós vimos então que por mais que Deus estivesse disposto a salvar o povo, Deus vira e fala: olha, eu não vou mais salvar vocês, porque eu não vejo arrependimento no coração de vocês. Vocês estão me buscando como vocês buscam os ídolos de vocês, ou seja, vocês me querem apenas para ter de mim os meus benefícios, e vocês não querem ter um relacionamento comigo. E nós vimos que enquanto não houve um arrependimento verdadeiro do povo, Deus então não se disponibilizou para salvar. Mas a partir do momento que houve um arrependimento verdadeiro, nós vimos uma frase marcante no livro de Juízes, que é: e Deus não pôde reter a sua compaixão. Então nós pensamos um pouco sobre o amor, sobre a graça, sobre esse Deus que diante de um coração quebrantado, contrito, Ele não consegue reter o seu amor, a sua graça, a sua compaixão e o seu perdão. E então nós somos apresentados a um juiz chamado Jefité. Descobrimos que ele não é lá um cara muito bacana, mas era o que tinha para Deus poder usar para libertar o seu povo. E assim nós chegamos à conclusão de que Jefité, ele, apesar de ter sido usado por Deus, não era totalmente aprovado por Deus. E nós pensamos sobre isso e dizemos que o fato de eu ser usado por Deus não quer dizer que está tudo certo com a minha vida. Vimos o quanto Jefité precisava mudar, o quanto ele era um homem cheio de problemas, e também aprendemos sobre isso. E nesse processo entendemos que Jefité, ele faz uma concessão com o povo, dizendo: olha, eu só salvo vocês se eu for Senhor sobre vocês. E então nós pensamos nessa figura que há do próprio Cristo, que é impossível ser resgatado por Jesus sem aceitar o seu governo, porque nós percebemos que em Jesus a coisa é a mesma. Ele nos salva, mas Ele tem que ser Senhor sobre as nossas vidas. Se Ele não for Senhor sobre as nossas vidas, Ele não pode ser o nosso Salvador. Amém? Amém, meus irmãos? Aí, dando sequência então na história de Jefité, nós fomos para a aula passada, que foi quando Jefité então começa esse processo de libertar o povo, e ele oferece um tipo de pena, dizendo: olha, eu não quero arrumar confusão com vocês, eu não quero acabar com vocês, então não vamos ter problemas, não vamos arrumar confusão. Mas ainda assim, os filhos de Amon queriam brigar, queriam arrumar confusão, e o que acontece é que Jefité vai lá e acaba com aquele povo. E nesse processo de acabar com o povo, ele faz aquele voto terrível, dizendo que se Deus desse a vitória a ele, a primeira pessoa que saísse da porta da casa dele quando ele voltasse da guerra, seria sacrificada ao Senhor. E quem é que sai da porta da casa dele? Quem? A sua própria filha. A sua própria filha.
E então nós entendemos um pouco sobre o que de fato Jefté prometeu, e entendemos e concluímos que de fato ele tinha prometido um sacrifício humano. Depois nós pensamos por que Jefté fez essa promessa, qual foi a motivação dele ter feito essa promessa. Concluímos que Jefté não conhecia Deus e queria tratar a Deus como um ídolo, e depois perguntamos ainda por que Jefté cumpriu essa promessa. Por que ele não pediu perdão? Por que ele não se arrependeu? Por que ele não reconheceu que ele era um tolo de ter feito um voto tão idiota e tão burro? E nós chegamos à conclusão que Jefté não conhecia a Deus. Ele não conhecia o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que perdoa. Então, a mesma coisa que o levou a fazer o voto, foi o que levou a cumprir esse voto, que foi a falta do conhecimento de Deus. E então nós aprendemos algumas lições sobre essa catástrofe na vida de Jefté, e como que nós podemos aplicar todas essas realidades de fazer ou não um voto à nossa vida. E aí agora eu quero ler com vocês o verso 1 ao 7, e então concluir essa parte da história de Jefté. Juízes 12, do verso 1 até o 7, todo mundo abriu aí? Diz assim: então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. E quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Amém? Amém, meus irmãos? Acompanharam a leitura? Veja só. Aqui novamente a gente vê o caos do livro de Juízes. A nossa expectativa é que depois de tanta guerra, depois de um voto absurdo, depois de uma catástrofe, você vê o quê? O povo de Deus sendo liberto, e então aquele ciclo de juízes pelo menos se concretizando mais uma vez, e o povo obtendo paz por um certo período de tempo. Mas infelizmente, não é isso que acontece. O que acontece é que parte do povo de Israel, que são aí os efraimitas, eles ficaram chateados com Jefté, que eles não tinham sido convidados para a guerra. E Jefté fala: olha, mas eu convidei vocês que não tinham condição de me livrar, e eu fui lá e venci a guerra com a mão de Deus sobre nós, e agora vocês querem arrumar confusão comigo? Só que aí Jefté, não entendendo, não sei o que se passa na cabeça dele, mas a verdade é que ele não quis nem conversa. Ele simplesmente virou para aquele povo: vocês estão reclamando? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai acabar com vocês. Vocês querem vir aqui me matar dentro da minha própria casa? Então vem que eu vou contra vocês e vamos fazer uma guerra para acabar com isso logo. E aí a gente vê mais uma vez o povo de Deus lutando contra o próprio povo de Deus. Que confusão, meus irmãos.
Que confusão! Tudo isso porque não há um rei legítimo. Tudo isso porque o povo rejeitou o governo de Deus, que queria ser rei sobre aquele povo. Então, Jefté reúne todos os homens de Gileade, guerreia contra Efraim, fere os efraimitas, e então o texto diz que foram mortos 42 mil pessoas. 42 mil pessoas. E aí tem até uma curiosidade interessante aí, não sei se você percebeu, mas eles até eles tomaram conta de uma parte do Rio Jordão, e todo mundo que vinha atravessar, eles perguntavam: olha, você é efraimita ou você é gileadita? E aí quando eles falam: não, a gente é de Gileade, ele fala: então fala para mim tal palavra. Então você percebe que existia uma diferença de sotaque aí, e os que eram efraimitas não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. É claro que aqui está traduzido para o português, não sei exatamente qual que seria. Ramiro, fala para mim isqueiro. Isqueira lá, mata, né? Se fosse lá. Carioca não, carioca a gente gosta. O problema de Jefté era só com os. Aí, ó. Mas meus irmãos, engraçado, né? Como é que a Bíblia é detalhista nesse ponto. E eu confesso que é engraçado, porque a gente fica tentando procurar, será que tem alguma coisa aqui? Será que Deus está querendo dizer alguma coisa a mais aqui? E na verdade, até onde eu sei, não tem. Só está contando um detalhe que é interessante e que é curioso. E como é de se esperar, o narrador ele registra que Jefté foi juiz durante 6 anos, mas em nenhum momento você ouve falar sobre paz. Você vê Jefté fazendo esse escarcéu todo, sabe, ganhando guerras e guerras, mas ele não consegue trazer paz ao povo de Deus, como aconteceu com os juízes anteriores. O sangue que foi derramado no Rio Jordão impediu que o narrador pudesse registrar algo sobre a paz. Então Jefté ele foi cuidadoso e diplomático, tentando ser apaziguador para guardar o seu próprio cargo que estava em jogo, mas ele não hesitou em matar aqueles que se opuseram, e aqueles que eram do próprio povo de Deus e se opuseram a eles. Ele trata o povo de Deus pior do que ele trata aqueles que são de fora. Olha que coisa interessante, meus irmãos, porque contra os filhos de Amon, o que Jefté fez? Ele conversou, ele falou: olha, vamos tentar resolver isso, eu não quero guerrear, eu não quero arrumar confusão. Agora, com os filhos de Israel, o que ele faz? Não tem conversa, tiro, porrada e bomba. E por que eu estou ressaltando isso? Porque a verdade é que muitas vezes eu e você não somos muito diferentes de Jefté. Como assim, pastor? Eu te digo, muitas e muitas vezes nós queremos gastar o nosso tempo tendo um relacionamento amigável com o mundo. A gente quer respeitar o mundo, a gente quer apaziguar com o mundo, a gente quer não ter problema com o mundo. Mas quando se trata de vida de igreja, nós não estamos dispostos a gastar a mesma energia para se relacionar com aqueles que são ou que deveriam ser os nossos irmãos em Cristo. Com o mundo, a gente quer, não, isso não tem nada a ver, não, isso não é tão problemático, não, eu acho que isso não é um problema, não, eu acho que isso aqui está tudo bem, não, eu acho que a gente tem que respeitar, não vamos ofendê-lo, não vamos ser grosseiros com eles, não, apesar de eles não serem cristãos, vamos de fato amenizar a situação e respeitá-los. E aí quando se trata com aqueles que fazem parte do povo de Deus, você não age com graça, você não age com misericórdia, você simplesmente começa a fazer julgamentos errados.
sem empatia, graça e misericórdia. Então, é muito fácil olhar para Jefité e falar como Jefité foi mal, como Jefité foi ruim, como Jefité não deveria ter ocupado esse cargo. Ele trata bem os filhos de Amon, mas os filhos de Israel ele trata mal. E de fato isso é uma verdade sobre Jefité. Mas e quanto a nós? Será que nós não deveríamos estar buscando a unidade dentro da igreja? E será que se nós não estivéssemos gastando energia, tempo, com esse objetivo, será que nós não seríamos mais amorosos, mais perdoadores, mais edificadores uns com os outros? Será que não haveria menos divisões no povo de Deus? Será que não haveria menos brigas, contendas dentro do povo de Deus? E é claro que, se nós gastássemos as nossas energias com esse objetivo, com certeza seríamos beneficiados com isso. A questão é que olhamos para Jefité e falamos mal dele, mas às vezes os nossos corações agem da mesma forma. Então nós temos que nos perguntar: em quais aspectos eu sou rápido demais em julgar os meus irmãos em Cristo? Em quais aspectos eu sou ligeiro para condená-lo, ao invés de agir com ele com empatia, graça, misericórdia, amor, e buscar conversar com ele, amar ele, edificar ele, confrontá-lo em amor? A quem eu me recuso muitas vezes perdoar, porque eu saboreio no íntimo a oportunidade de evitar a companhia daquela pessoa, e por isso eu não quero perdoá-la. Eu prefiro me afastar, eu prefiro não ter contato, eu prefiro evitar os locais e os ambientes em que ela vai estar, do que chegar e falar: olha, você me magoou, eu estou triste com você. O que é mais fácil? Ou melhor, nós não estamos aqui para fazer aquilo que é mais fácil, nós estamos aqui para fazer aquilo que é certo. E nem sempre, na verdade, eu percebo que na maioria das vezes o que é certo é sempre mais difícil. Mas em Cristo nós temos capacidade de fazer isso. Então, mais uma vez eu quero trazer a realidade de que o problema é o nosso próprio coração. Mais uma vez nós observamos que o maior problema nosso somos nós mesmos. Nosso problema sempre é o nosso coração, que está se inclinando àquilo que não é a vontade de Deus. E é por isso que nós, através do Espírito Santo e da sua palavra, precisamos cativar, levar cativo o nosso coração àquilo que é a vontade de Deus. É aquela velha mentira: siga o seu próprio coração. Isso é uma mentira do diabo, que veio lá do quinto dos infernos. Não siga o seu próprio coração, não siga. Siga aquilo que a palavra de Deus diz, por mais que o seu coração não esteja inclinado a fazer isso. Seu coração não é confiável, a palavra de Deus é. Amém, meus irmãos? Então assim nós concluímos essa história de Jefité. Nós vamos ter um intervalozinho aí do verso 8 até o 15, que o narrador de Juízes vai trazer para nós alguns juízes pequenos que apenas são citados, e no capítulo 13 nós iniciamos então o último e infelizmente pior juiz de todos, que é o famoso Sansão. Então eu sei que às vezes a gente olha, existe uma ideia bem errada a respeito de Sansão dentro do cristianismo, né? Que é olhar para Sansão com bons olhos. Tem até uma musiquinha das crianças, eu vou até conversar com as professoras se elas estão cantando essas musiquinhas. Fala bem assim: Sansão era forte e valente, Esté era boa e fiel. Sansão era forte e valente, Esté era boa e fiel. Aí depois fala: quisera ser como Sansão,
e eu como era Esther. É os meninos e as meninas que cantam essa música, né? Aí os meninos cantam, quisera ser como Sansão. Aí as mulheres, e eu como era Esther. Mas essa música não está lá muito correta não, meus irmãos, que nós não temos que querer ser como Sansão nunca. Porque Sansão foi um péssimo juiz e um péssimo exemplo a ser seguido. Então nós vamos dar início aí à história de Sansão no capítulo 13 e vamos praticamente até o final aí de Juízes, falando sobre Sansão, e ele é o último, né, dos juízes que aparece aí. Depois vai aparecer uma história estranha também, de um levita com uma concubina. O livro de Juízes, meus irmãos, é pesado, é complicado. Mas, como eu sempre faço, deixe-me trazer algumas perguntas e então finalizar, para você refletir sobre tudo isso que foi falado. Eu vou mandar esse slide lá no grupo da igreja para você pensar nessas perguntas ao longo da semana. São 3. Primeira, pense em como você lidou com a última acusação ou crítica injusta que lhe fizeram. Como o exemplo de Jefité e Jesus influenciarão a sua resposta quando isso acontecer novamente. Nós vimos que Jefité ele foi acusado de algumas coisas injustas, ele então retrata historicamente, teologicamente, ele traz à tona os fatos e fala, olha, isso que vocês estão falando não é muito verdade. E nós vimos que de certa forma isso é uma tipificação daquilo que também aconteceu com Jesus, quando ele foi acusado de coisas que ele não fez. Então nós pensamos em como que Jefité e Jesus responderam a essas falsas acusações. E o objetivo aqui é, como que você tem respondido às falsas acusações que têm sido feitas a seu respeito? Como que o exemplo de Jefité e de Jesus te ajudam a quando isso acontecer novamente? Segunda pergunta, eu estou desatento a alguma falha gritante em minha vida? Será que às vezes a gente está tão preocupado em olhar para a vida do outro e quando nós pensamos estão passando falhas grandiosas em nossas vidas que nós não estamos lidando? Então, será que você não tem algo que precisa ser mudado? Algo grosseiramente falando? E por fim, uma última pergunta é, eu viveria de forma mais tranquila se cresse verdadeiramente que o que Deus faz é o melhor para mim? Será que você tem se submetido à vontade de Deus ao ponto de entender que independente daquilo que acontece com você, inclusive coisas ruins, aos seus olhos, será que não é Deus tratando o seu coração? Será que não é Deus provando a sua fé? Será que não é Deus, de fato, querendo trazer à tona algo que precisa ser mudado em sua vida? Então, meus irmãos, a verdade é que tudo que vem de Deus para nós é bom, por mais que aos nossos olhos não pareça bom. Então, até as dificuldades, os problemas, como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender o que é estar bem. Estar bem não é estar com as contas em dias e com tudo indo bem na nossa vida. Estar bem é estar sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Então todas as coisas cooperam para que você esteja bem, entendendo que estar bem é ser transformado diariamente à imagem e semelhança de Jesus. E para isso muitas vezes é necessário dificuldades e problemas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque a tua palavra, ela nos ensina, nos guia, nos ilumina e traz à tona assunto que às vezes nós nem gostaríamos de pensar, mas precisamos pensar porque precisamos ser moldados e transformados à tua imagem e à tua semelhança. Então que a tua palavra possa fazer isso, Pai, que ela possa nos moldar, possa nos constranger, possa lapidar os nossos corações e o nosso caráter, e que nós possamos nos deixar ser transformados por essa mensagem tão maravilhosa do Evangelho. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, em o nome de Jesus, amém. Amém? Antes de finalizar, Thaís, tem uma amiga sua com você, apresenta para ela, gente, por favor. Joyce, já veio? Ah, entendi. Joyce, seja muito bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a Igreja Logos, sinta-se à vontade em nosso meio.
Tá bom? Meus irmãos, você tem exatamente 10 minutos para ir ao banheiro, beber uma água, até as crianças voltarem e fazerem as apresentações. Então, tomar um café, tem café, bolo lá atrás. Vaguinho, abre a porta e liga para mim a cortina de ar aí, por favor.
Senhor, vamos às apresentações. Eu peço que vocês, por favor, aquietem os corações de vocês, para nós experimentarmos desse momento fofura da EBD. A paz, meus irmãos. Aqui, olha só. Hoje nós aprendemos que Deus, no segundo dia, Ele fez a separação das águas. Segura aqui, por favor, Guilherme. E Deus, Ele é muito bom, porque Ele nos deu... segundo dia. Ele nos deu as coisas belas para a gente ver. Deu o mar para a gente tomar banho. E a chuva que molha a terra e nos dá as plantinhas e a comida. E também Deus nos deu a água para beber. E é por isso que Deus viu que tudo era muito bom. Amém. Deus era muito e tudo era muito. Foi ela que bateu nela mesma. Me perdoa. Vai, Azar. E tudo era muito. Tudo era muito bom, bom. Vai lá. Vem a próxima classe. Bom, nós estamos aprendendo a história de Jonas. A história de Jonas. E o que aconteceu hoje na história de Jonas? Jonas foi para onde? Foi para Nínive. Obedeceu. E o que ele fez quando ele chegou lá em Nínive hoje? Começou a falar que depois de 40 dias a cidade ia ser destruída. Isso aí, Davi. O que o povo começou a fazer? Começou a obedecer. E Jonas ficou feliz? Não. Por quê? Porque ele queria que essa cidade fosse destruída. Isso, e aí o que aconteceu? Jonas foi para onde? Para colina. Para colina. E o que aconteceu com Jonas lá na colina? Deus mandou uma sombra. Isso, igual no desenho que vocês fizeram. Cadê o desenho da colina na sombra? Que eles fizeram. Isso aí. Mostra agora, explica o que é aqui, as imagens. O que é isso aí, Rebeca? Isso aqui foi quando o peixe engoliu o Jonas e ele orou. Isso, vai, Laura. Explica outra imagem, Laura. Essa aqui. O que está acontecendo aqui, Laura? Está no barco, Jogaram Jonas? no mar. Isso, Laura. Vai, Davi. O que está acontecendo? Que Jonas está orando dentro do peixe grande. E se você, Rebeca, que escolheu colar... Você escolheu colar Jonas aqui do lado das plaquinhas, por quê, Rebeca? Por causa que ele estava olhando de qual lado ele ia. Isso aí, agora nós vamos falar o versículo, vai, bem bonito. Agora corrijam a Todo sua... mundo, gente, peraí, vai. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Jeremias 26, 13. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Eles vão falar sobre quem a gente falou, o que ele era, principalmente na nossa história, e em que lugar ele foi. Tito. E o que ele era para Paulo? O que Paulo mandou ele para quê? Para ser um Missionário. Isso aí. E ele foi para qual cidade? Grécia. Isso aí.
Hoje eu pedi eles para fazerem uma atividade. A gente falou sobre Tito, e Tito foi um personagem importante, porque ele foi para Creta para pregar do evangelho. Porque eles tinham alguns problemas, eles tinham que escolher presbíteros, instruir as pessoas dali. E hoje a missão deles era escrever o que eles falariam para as pessoas caso eles fossem missionários. São pessoas que não conhecem o evangelho e eles precisam falar do evangelho, do que eles sabem do evangelho para essa pessoa. E cada um vai ler o que escreveu. Jesus morreu por nós e nos ama. E você pode se arrepender, se batizar, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Leia a Bíblia, ore, vá à igreja e arrependa dos pecados para Cristo. Ele nos salvou. A renasça para Cristo. Você vai ler a Bíblia e ter fé em Deus e o Jesus morreu pra gente. Agora eles vão falar o versículo de hoje, todos juntos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar para nós finalizarmos a nossa escola bíblica dominical. Lembrando, hoje à noite às 19 horas temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Conto com a presença de todos vocês. Se você está sentindo falta de alguém, manda uma mensagem para essa pessoa, para que todos nós possamos estar aqui cultuando ao Senhor. Inclusive hoje é culto de ceia, correto? É isso mesmo, né? Culto de ceia hoje. Então, que nós estejamos aqui não apenas para cultuar, mas também para tomarmos a Santa Ceia e fazermos isso em memória de Cristo Jesus. Fecha os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque, de fato, é muito bom aprender mais e mais do Senhor. Toma a vida de cada um que está aqui, abra a mente, abra o coração. Tudo que foi aprendido nesta manhã possa ser aplicado nas nossas vidas. Que como igreja, como povo de Deus, possamos manifestar a Tua glória por onde nós estivermos. Fique conosco ao longo desse dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Tchau.